Boa noite, pessoal. Estamos aí com mais um seminário aqui na web. Está sendo muito legal esse projeto que a gente começou aí achando que ia ajudar vocês, mas pelo que percebemos aí está sendo muito legal. O pessoal gosta, a gente tem tido bastante elogio. E eu, mais uma vez aqui, gosto de elogiar vocês porque tiram um tempo realmente da correria do dia a dia para aprendizagem, né? Tem gente hoje que tanto reparador que ainda trabalha na tentativa e erro. Então é elogiável da parte de todos aí. Quero mandar uma boa noite, um abração para todo mundo que está nos ouvindo aí e vendo, né, o PowerPoint aí, a apresentação. Tem o pessoal lá do Porto Alegre, né, o pessoal da Totem, que a gente está sempre junto. Um abração para eles. O pessoal de Minas Gerais, o Adriano. É muita gente, né? Esses dias aí, a semana passada, estive lá em Feira de Santana, no CT Aprender, que é um centro de treinamento muito legal. O pessoal está com uma iniciativa muito legal também. E se eu esquecer de alguém, não leva a mal não, mas tá todo mundo abraçado aí, tá? Boa noite para todo mundo aí mesmo. Bom, todo mundo tá esperando bastante, né? Aí nessa tela que a gente tem já aparecendo para vocês são os parceiros. Esse seminário não aconteceria se não fosse o incentivo e a iniciativa de todo mundo que tá aí junto com a gente da APTA, né? Hoje, inclusive o Carlos Napoletano, ele tá viajando agora de Porto Alegre para cá, acho que ele não vai ver esse seminário, porque, se eu não me engano, ele deve estar no aeroporto, que estava dando um treinamento lá em Porto Alegre também. Então, mas, pessoal aí que está aí, vamos começar, né? Hoje a gente vai falar o quê? O segundo treinamento a respeito dos DSGs, né? As Direct Shift Gearbox, as caixas aí que são automatizadas de segunda geração com dupla embreagem. Nós falamos no último seminário de uma caixa DSG com embreagens molhadas, né? Hoje nós vamos falar dessa caixa aí que tem uma embreagem usada na linha Audi Volkswagen, mas ela é seca. Outro detalhe que passou batido aqui, que eu vou relembrar antes de começar, mais uma vez enfatizando, pessoal que quer pegar o certificado, fazer o download do certificado bonitinho. Vocês vão mandar agora, gerou uma maneira mais fácil. Vocês vão jogar lá, certificado@tecnohub.com.br. Certificado no singular, né? @tecnohub, tecnohub.com.br. Aí o pessoal vai, na medida do possível, se vocês assistiram na íntegra ou a maior parte do tempo, vai ser gerado certificado. Muito bom. É isso aí. Então a gente tem aí câmbio 0 AM, ou ele também pode ser chamado de DQ200. É uma caixa que vai usar dois fluidos diferentes, não é como o 02E que a gente viu no último que era um fluido só. Outro detalhe, viu, pessoal? A gente percebeu aí que às vezes a pergunta de às vezes é a pergunta de outro que vai ser feita também. Então a gente vai dar um tempo, vai acumular um pouco de pergunta e vai lá, daqui a pouco a gente resolve começar a responder, porque já tem um número de perguntas até que durante o conteúdo eu já vou respondendo, mas daqui a pouco a gente responde aí. Se vocês perguntarem e demorar um pouquinho para responder, a gente não esqueceu não, mas é que a gente está vendo o melhor momento para otimizar o tempo, beleza? Então vamos lá. Este cara aí que está na tela é o DQ200. Então nós temos aí, dentro dele, olha lá, tá vendo aquela parte cor de laranja ali? São as engrenagens, é um câmbio manual, né? Na verdade são dois câmbios manuais conjugados, onde a gente vai ver que nós temos dois eixos primário, dois ou até três, no caso dessas, secundários, e uma coroa só. Então é muito interessante esse sistema, né? Todos os DSG funcionam assim, mas aí vai tendo aqui as diferenças. Um usa dois fluidos, outro usa um fluido só. Nós vamos ainda falar do Power Shift também, que tem engates elétricos. Cada um tem uma característica, mas o conceito é semelhante. Então nós temos aí, ó, a caixa seca, a dupla embreagem, as engrenagens, a carcaça principal do câmbio e a mecatrônica. Essa mecatrônica nós vamos comentar bastante sobre ela, que tem dado realmente muito problema. Eu tenho até algumas dicas aí que está sendo bastante usado e tem dado bastante certo. Esse esquema aí, ó, é o esquema de engate, né? O que cada engrenagem faz, o que cada eixo faz, qual que é a embreagem K1, qual é a embreagem K2, tudo sai pelo diferencial. Aí é uma visão geral
do fluxo de força que nós vamos detalhar mais adiante. Legal, olha aí, isso é uma parada bastante interessante. Esse volante bimassa, que é um volante de inércia, né, que ele mantém aí o ciclo, né, do giro do motor. Tá vendo essa parte azul, né, que a gente consegue ver aqui, ó? Isso, ó. Essa parte aqui, ó, é fixa no virabrequim, no motor. E ela acopla nessa parte avermelhada aqui, que é justamente está na dupla embreagem. Então é aqui que é feito o acoplamento para transferir a força do motor para o câmbio. E temos os eixos lá e é como se fosse um câmbio manual realmente. Aí nós temos uma visão também explodida, tanto do garfo de acionamento como das embreagens, né? Só para a gente ter uma visão. E essa é uma particularidade interessante. Às vezes a gente vê a dupla embreagem ela completa, eu não consigo visualizar isso aí, ó. Tá vendo essa área marrom? Essa área marrom aqui é o volante bimassa. E ela gira na mesma rotação dessa parte aqui, ó, desse disco impulsor que tem aqui no meio. Então, de um lado, do lado direito, nós vamos ter uma placa da K1 e do lado esquerdo nós vamos ter a placa da K2. Quando eu me refiro K, já falei no outro treinamento, mas vamos relembrar, né, que às vezes pode ser que tenha alguém que não viu o outro seminário, e é para a repetição é a mãe da retenção, né? Por que normalmente os câmbios de origem alemã usam o termo K? Porque K vem de embreagem alemão, né? Que embreagem alemão é Kupplung. Então, K1 e K2. Se fosse um câmbio que tem uma origem americana, seria C1, C2, que aí é clutch. Na verdade é sinônimo, mas de outra língua, né? Então é isso aí, K1, K2, embreagem 1 e embreagem 2. É interessante essa particularidade de que essa parte da embreagem aqui, onde ambas as embreagens K1 e K2 vão transferir a força, né? Vão passar toda a entrada de força através do disco impulsor. Beleza, aí tá a K1, ó. Então esse garfo que está representado na cor azul, que é o garfo mais longo, ele é a K1. Olhando da vista que a gente está vendo aí, seria toda a placa do lado direito do disco impulsor. Essa agora que está representada em verde é a K2. Então é interessante, aí a gente já começa até a pensar aí, ó, em algum... Porque eu acho que o ponto principal de qualquer treinamento, principalmente da reparação como ela anda hoje, é diagnóstico. Então, a emergência dos carros de dupla embreagem é muito interessante. Porque, por exemplo, se eu tiver um problema na K1, que faz as marchas ímpares, o carro pode andar com as marchas pares. Talvez ele vai ter segunda, quarta, sexta. E o carro vai embora dessa forma. Lógico, pode acender uma luz de anomalia, fica com algumas irregularidades, mas o cara não fica totalmente na mão. Ele consegue chegar até o posto, chegar num socorro, esperar num lugar mais, né, seguro. Porque às vezes a gente está numa estrada, né, com a família, dá um problema. É interessante ter duas embreagens. Ele consegue ir até um certo ponto com uma embreagem só. Justamente por ter duas, né? Muito interessante. Aí nós vamos ver os eixos primários, né? Encaixa um dentro do outro. Tá vendo? O verde ele sobrepõe no azul. Ou seja, o verde é o da K2 e o azul, representado nas cores aí, o da K1. Então, o fluxo de força à direita, nós vamos detalhar bastante aí como que isso funciona. Olha aí que interessante. Então, no eixo primário, que é o azul, nós vamos ter da esquerda para a direita, as engrenagens aí, ó, a engrenagem que faz primeira, faz quinta, terceira e sétima. E no mais abaixo, que é o eixo primário 2, também da esquerda para a direita, essa primeira engrenagem faz quarta e sexta, e a segunda engrenagem faz segunda e ré. Então vai sendo, o fluxo de força vai jogando, fazendo esse par de engrenagens e tendo as velocidades que é realmente Direct Shift Gearbox. É muito, muito rápido. Inclusive o pessoal às vezes tem reclamado que a vida útil é pequena. Pessoal, eu tenho sempre pensado da seguinte forma. Às vezes a gente quer que o veículo ele dure com a concepção do reparador, mas não é essa a ideia. Qual é o propósito do projeto? O propósito do projeto é engate rápido, não é vida longa. Então assim, não está escrito em lugar nenhum que ela ia durar
a embreagem ia durar 100 mil. Não tem isso aí. Então a gente tem que fazer do limão uma limonada, né? É característica do produto. Se ela durou pouco, normalmente os motores que, no caso, são aplicados nesses veículos não são motores fracos. Mesmo que ele é 1.4, 1.8, é tudo turbo. Então são motores realmente que têm uma boa resposta e quem sofre é a embreagem. Então é natural que talvez ela dê problema no nosso ponto de vista prematuro, mas talvez é a vida útil dela mesmo. Aí agora nós vamos ter os eixos secundários e vai ter uma coisa bastante interessante na construção desses eixos aí, ó. Porque o eixo secundário também, ó, primeira, terceira, quarta e segunda, o secundário 1, o secundário 2, aí é uma coisa interessante, ó. Imagina que você está vendo essa ilustração pela primeira vez. Então eu vou ter aqui, ó, da esquerda para a direita, quinta, sétima, sexta, aí eu tenho Ré 1 e Ré 2. É como se esse carro estiver olhando aqui a grosso modo, poxa, ele tem duas Rés. Não é bem isso. Nós vamos ver na sequência aí, quando a gente falar do fluxo de força, eu só salientei para a gente depois lembrar e vocês entenderem como é. Porque às vezes o cara, hoje em dia, infelizmente, eu tenho percebido o seguinte, o YouTube é um negócio muito legal, mas também às vezes a pessoa fala o que ela bem entende, né? Então vocês, toda a parte técnica, todo reparador, até mesmo donos de veículo, vocês não podem perder o bom senso. Se alguém estiver falando alguma coisa que parece que é muito absurdo, né? Porque o cara, para ver um vídeo técnico, ele tem que ter um embasamento. Você falou uma coisa lá que não parece que não faz sentido, tira a prova, né? Vai estudar sobre o assunto. Vê mais pessoas que estão falando sobre aquilo. Porque senão fica difícil, né? A pessoa fica... é duas rés. Parece que, olhando essa ilustração, pode ser falado isso. Nós vamos desfechar. No desfecho aqui, nós vamos falar como que é, né? Qual é o significado. O secundário 3, na verdade, ele tem a engrenagem do travamento da Park e é o que faz a ré, na verdade, né? Muito bem. Aí nós temos o mecanismo de seleção das marchas, que é diferente, né, lá do caso do 02Z. Ele tem realmente garfos, onde vai acoplar aqui, ó, e engatar para lá e para cá de uma forma hidráulica, mas não na própria carcaça do câmbio como o 02Z, e sim através da mecatrônica. Nós vamos ver também mais adiante. E esse aí é o mecanismo da trava Park, que é diferente também de um carro de embreagem monoembreagem, né? Vamos pensar aí no automatizado de primeira geração, iMotion e Dual Logic. Um câmbio iMotion, quando eu desligo o carro, ele fica com a embreagem fechada, né? Ela fica, a placa do platô esmaga o disco. Então eu consigo até deixar o carro engatado. As duplas de embreagem, não. Os DSGs, eles ficam com as embreagens livres. Por isso que um iMotion, um Dual Logic, ele não tem o P de parque, porque eu posso parar ele engatado e eu tenho uma segurança, então, se caso faltar o freio de mão, falhar o freio de estacionamento, o carro está engatado, então eu tenho o freio motor. O dupla embreagem não faz isso, por isso que ele requer esse sistema aí, ó, realmente uma engrenagem que está diretamente ligada ao diferencial. Se caso falhar o freio de mão, eu tenho um travamento mecânico semelhante a um câmbio automático. Beleza, olha, aí está o fluxo de força. Exatamente por onde entra, em qual eixo e toda a sequência. Não vou ficar detalhando marcha por marcha, mas quero detalhar a ré. A ré é muito interessante, ó. Agora aí, ó, a ré. Olha que interessante aqui. Ele vai entrar então, o fluxo de força, aqui pelo embreagem K2, que é esse primeiro eixo aqui, né? Que é o secundário, ou melhor, primário 2. Aí olha que interessante. Aqui na árvore primária 2, essas duas engrenagens que a gente comentou lá, que eram Ré 1 e Ré 2, as duas são fixas ao eixo. Então ele entra por aqui, passa para o outro e depois transfere para o secundário 3. E depois ele vem aqui para baixo e sai no diferencial. Então, as duas engrenagens são utilizadas para fazer a ré. Não existe duas velocidades de ré. É que como ambas as engrenagens participam da ré, o pessoal, na parte da literatura técnica, chamou elas, né, de Ré 1 e Ré 2. Tá explicado aí e não precisa achar que o carro consegue fazer duas rés, né? Muito bem, mecatrônica. A mecatrônica desse carro, ela, diferente lá do
do 02E. Por que eu estou falando sempre do 02E? Porque é o comparativo mais próximo que a gente tem, né? Nós vamos ter aí a linha Audi Volkswagen usando essas duas caixas, tanto o 02E como o 0AM. O 0AM que a gente está se referindo nesse seminário é o DQ200 e o outro que a gente viu no seminário passado, DQ250. Muito bem. Olha que interessante. Então, esse cara é as duas partes, né? Eu tenho esse cárter preto aqui. Aqui dentro depois nós vamos falar de um acumulador que a gente tem. Aqui tem o sensor também, ó, de rotação. E esse outro lado, tá vendo esses 4 engates aqui, ó? São esses atuadores que vão fazer o engate das marchas. Tá aí, ó, descrito certinho para vocês, ó. Embora tá aí com, né, em castelhano, mas dá para entender bem, né? Então, ó, tem o acumulador de pressão, a bomba. Olha, a bomba dele até parece, né? Lembra a bomba do iMotion, mas não é a mesma, não é intercambiável não, viu, pessoal? É um motor muito mais bravo, é um motor trifásico de corrente contínua. A gente vai ter também uma vista explodida e bem ilustrada dele. Mas o importante é cada solenoide dessa fazendo a função e o que marcha que ele trabalha, que engate que ele faz. E antes que, se alguém já vai perguntar e tal, eu já vou dar a letra aqui, né? Não existe essas solenoides para vender avulso. Pelo menos ainda não, e nem no mercado nacional. Pode ser que está trazendo alguma coisa de fora. Mas qual que é o que o pessoal tem feito bastante? Tem muitas mecatrônicas dessa daí dando problema, mas dá problema às vezes nos módulos, na parte eletrônica realmente, né? Na placa de gerenciamento do sistema. Mas as solenoides estão íntegras. Então o que o pessoal tem feito? Tem pego as usadas e às vezes se deu um problema de solenoide, de 2 faz uma, de 3 faz uma e tem funcionado bem. Você testou ela está bem, está íntegra, ela está com a bobina do solenoide com a resistência correta, tudo certinho, ele pode voltar a funcionar e eu salvei uma mecatrônica. Não é o que tem mais acontecido. O maior problema, a incidência maior dessas mecatrônicas é um problema de mecatrônica mesmo, a parte eletrônica do negócio, não é a parte mecânica, vamos dizer assim. Esse gráfico que está na tela para vocês é bastante interessante, porque mostra o circuito todo do que as solenoides fazem e para que caminho que elas atuam para que possa fazer os engates das marchas. Tanto aí de primeira, terceira, segunda, quarta e as outras marchas também. Quinta, sétima, ré e sexta. Então é interessante aí saber, por exemplo, por que é importante esse mapa? Como que vocês vão usar esses dois mapas? O carro chegou lá com um determinado problema. Eu coloquei o scanner, ele me gera um código de falha que me leva para uma solenoide dessas aqui que a gente está comentando. Eu já posso cercar todo o defeito. Será que pode ser o garfo? Será que pode ser um vazamento do atuador? Será que pode ser até o software? Então eu tenho que pensar no todo. Eu tenho percebido o seguinte, a dificuldade maior do pessoal de fazer diagnóstico com câmbio automático, e até na parte eletrônica, não é só no gerenciamento diretamente ligado ao câmbio. É que, por exemplo, eu sempre comento isso em sala de aula com a galera. É difícil você ver um mecânico que dirige mal. Porque quando o mecânico ele pisa num pedal esquerdo, ele na verdade ele não está pisando num pedal somente. Na cabeça dele lá, ele enxerga talvez um cabo, um sistema hidráulico acionando um outro atuador que vai empurrar um garfo, que empurra um rolamento, que libera uma mola membrana e que livra o disco. Então uma pessoa comum que não é da área da mecânica não vê isso, né? Mesmo que ele seja, sei lá, cardiologista, mas ele pisa num pedal esquerdo. Então, o que eu sinto? A dificuldade hoje para reparar câmbio automático é porque o pessoal não tem o câmbio explodido na cabeça, né? Ele precisa ver o que está acontecendo lá dentro. E esses mapas, como está aqui, ajuda muito nesse sentido. Então, eu gostaria que vocês... A gente não tem tempo de detalhar tudo aqui durante o seminário, mas depois, com carinho, baixem esse material. Outra coisa que eu sempre recomendo, esse material, ele não substitui o manual. Você já tem o manual, provavelmente, ele vai complementar as informações, com dicas do que a gente tem visto hoje, inclusive, acontecendo na oficina também. Legal. Aí está a bomba de óleo, né? Lá, da direita, vendo dessa forma que a gente está vendo aqui, é a engrenagem motriz, ela alojada ali onde ela vai na mecatrônica.
Esse cara aí é muito importante e ele é muito, eu quero detalhar bastante e dar uma palavra bem grande de cautela para vocês aí. Até escrevi em vermelho aí, ó. Quem é esse cara aí? Esse cara é o acumulador. Ele, para vocês terem uma ideia, o acumulador do iMotion, ele acumula 50 bar nominal de pressão. Esse cara aí, ó, é o dobro. São 100 bar de pressão. Tem até um grande amigo nosso, que eu acho que ele tá aí no seminário, ele tá vendo a gente aí, é o Kelton. Tem um Kelson que eu vi aí, que eu não sei se é o mesmo. O Kelton é lá de Guaçuí, ele é lá do Espírito Santo. Esse rapaz aí é amigão meu, ele quase que ele machucou sério a mão. Porque quando ele tirou o cárter, esse é um dos problemas gravíssimos dessa mecatrônica aí, é que a rosca onde vai parafusado esse acumulador, ela estoura, realmente é isso mesmo. O alumínio, a liga não aguenta a pressão e ela solta. Quando o cara tira o cárter, às vezes a trava estava meio que no meio do caminho. Quando ele tirou, o acumulador saiu, soltou e pegou na mão dele, e ainda bem que foi na mão e que não teve nenhuma sequela muito grande. Mas se esse cara aí, ó, pegar numa parte vital, é fatal. Porque 100 bar, ó, 1 bar são 14,7 PSI. 14 PSI, 14,7. Então isso aí dá 1470 PSI. É muita pressão. É extremamente perigoso. Então, cuidado. Eu acho que não é que eu tô colocando assim medo. Eu não posso fazer então, Donoff, não posso abrir. Pode, mas vê se o cárter já não tá com uma certa... Quando ele solta, ele dá a primeira soltada, ele já... O cárterzinho, a parte de metal, fica como um ressalto. Você já fica esperto. Então, se tiver assim, às vezes é melhor tirar a mecatrônica completa, arranja outra, nem tira o cárter, porque de fato é perigoso. A parte dele, ele consegue... Imaginem 200 ml de fluido, como ele fica ali comprimido para conseguir dar 100 bar. É muita pressão. E essa bombinha aí é brava. Ela é pequenininha, mas ela é brava. Esses dois aí são os atuadores das embreagens, K1 e K2. O cilindro do atuador, ele vai ser... Nós temos também uma apresentação mais adiante aí que mostra o circuito como um todo. E aí temos os atuadores, olha que legal. Esses êmbolos à esquerda aqui, ó, estão eles na mecatrônica. Quando ele encaixa aqui, ó, ele aqui, ó, êmbolo do atuador na direita. Então ele encaixa naquele garfo. Quando esse êmbolo vai para esquerda e direita, ele leva o garfo para lá e para cá, engatando a luva. Ora para uma marcha, ora para outra, como se fosse realmente como funciona o câmbio, os câmbios manuais, né? No caso. Ponto importante, todo mundo tem tido muita dúvida disso aí, galera. Que fluido que eu uso, Donofre? Ou não sei quem recomenda não sei o quê. O pessoal lá tem um multi que faz o DCTF, tem um multi... Ó, pessoal, tá aí o fluido recomendado. Nas engrenagens, que seriam esse verde mais oliva aí, ó, onde está passando a setinha do mouse, é uma equivalente ao 70W sintético. Tem até o código original, G052171. Muito bem. E na mecatrônica, na reposição, eles pedem para usar o fluido G004000, que é um fluido verde. Próprio, se a gente pegar uma mecatrônica original, Audi Volkswagen, ela vem com fluido verde. E que eu posso também colocar. Eu tenho da FEB, eu não me recordo agora o número da FEB, mas tem lá direitinho qual é a especificação. Mas o próprio manual Volkswagen e Audi pode colocar um equivalente FFL2, Pentozin, que agora é Fuchs. Inclusive a Fuchs ela manteve, né, o nome Pentozin, devido a gente conhecer já muito esse fluido, e é um fluido extremamente muito bom. Eu gosto muito dele. Tanto é que agora é o detalhe aqui, ó. Então, tá vendo esse 1.700 aqui da parte de engrenagem? Você também pode colocar o FFL2, porque ele também é um óleo que faz engrenagens. Tanto é que o 02E é só ele que usa fazendo tudo. Lembrem disso, né? No último seminário a gente falou isso. O FFL2 ele banha tanto as engrenagens como faz a parte de aplicação hidráulica. Então aqui eu também posso fazer.
Pode, aí fica a critério de vocês. Os dois são recomendados, os dois atendem e eu afirmo porque já foi usado e a gente tem isso aí comprovado na ponta que é lá na oficina. Gente, ó, interessante esse quadradinho, esse retângulo vermelho aí, ó. Cuidado. No manuseio de fluidos, dê uma destinação correta aos óleos que forem usados. Uma gota de óleo contamina 600 litros de água. Às vezes as pessoas não sabem o mal que isso aí faz, né? Então, hoje em dia, tem que estar preocupado com o meio ambiente, tenha uma caixa separadora na oficina. Mas Donofre, aqui na minha região não tem fiscalização. A gente não está preocupado com a fiscalização, a gente está preocupado com o meio ambiente. Não tem fiscalização, melhor ainda, né? Mas o meio ambiente agradece. Eu vejo, às vezes o pessoal reclama, eu não falo de política, eu detesto política, né? Não me envolvo com esse tipo de coisa, mas às vezes o pessoal acha que o problema é política e não é. Primeiro tem que mudar o povo, né? Tem que mudar a postura da gente em relação a qualquer coisa. Não adianta falar, cara, não tem fiscalização. Você tem que cuidar para que não tenha nenhum impacto, né? Esse é o carro-chefe da história aí. E tudo que a gente mexe é complicado, né? Todos os óleos que o reparador mexe tem muito problema. Ele vai causar impacto mesmo e contamina a água, tudo. Esse próximo slide aí, ó, é muito, muito, muito interessante o funcionamento, porque é muito rápido. Como é que consegue, né? A gente fica pensando, poxa vida, né? Eu não consigo. Quando eu estava aprendendo a dirigir, não é uma briga para a gente conseguir o tempo da embreagem, de uma embreagem? Imagina a mecatrônica aí trabalhando e conseguindo abrir e fechar 2 embreagens sem dar tranco, sem patinar, o carro sai bonitinho, direitinho. Então é muito interessante. Ó. Nós temos 2 sensores e olha que legal o funcionamento desses sensores. Então eu vou ter aqui o módulo, né, da mecatrônica fazendo uma alimentação. Eu tenho 2 bobinas, a bobina primária e a bobina secundária. Eles estão energizados. Toda bobina, quando energizada, gera um campo magnético. Beleza? Show. É como se fosse um eletroímã. Só que nos garfos da embreagem, tá vendo essas duas? Parece uma arruela verdinha aí, ó. Justamente é a representação de 2 ímãs. Um ímã permanente em cada atuador. Então, quando se desloca esse ímã para qualquer, olha, o que seja 1 milímetro para a esquerda ou para a direita, as linhas magnéticas do ímã permanente alteram as linhas magnéticas das bobinas. Ou seja, eu consigo, através do gerenciamento, saber exatamente para que lado que foi deslocado e quanto que ele deslocou. Tanto o atuador da K1 como da K2. Então aí ele consegue fazer o kiss point, consegue sair com o carro sem dar tranco, consegue não patinar, consegue, por exemplo, esse carro, imagina que esse carro está engatado sexta e o cara faz um kickdown, ou então ele só solicita um pouco mais de carga do acelerador. A próxima marcha ia ser a 7ª. Ele consegue atuar as embreagens e reduzir as marchas, talvez até colocando uma 4ª, se for necessário, para poder fazer a redução. Muito, muito rápido. E o mais interessante desse sistema de sensores aqui, ó, do posicionamento das embreagens, que ele não tem contato, não é um potenciômetro. Então, como ele trabalha só com linhas magnéticas, praticamente ele é indestrutível, né? O que vai estragar ele aqui, se caso o ímã perder o magnetismo, a capacidade, mas do contrário, é eterno. Não tem, e não tem dado problema também. É muito, muito, muito interessante, muito bem bolado. Esses caras aí são os sensores, né? Todo o posicionamento de todos os sensores aí do mecanismo de seleção. Então, para que lado que engatou, qual marcha que teve. Todo o sensor de seleção é para que o módulo tenha a certeza que a marcha solicitada foi engatada. Então, na ponta do garfo lá eu tenho um magnet sensitive. Quando o garfo chega no limite, engatou, esse sensor aqui é um dedo duro, né? Fala, ó, foi solicitada a marcha, o garfo chegou aqui, está engatado. Se caso tiver algum problema, aí é onde entra, pessoal, a nossa linha de diagnóstico. Por exemplo, se caso o garfo tiver um problema mecânico, quebrou, travou, teve um problema na luva, o módulo não consegue enxergar a parte mecânica. Existem alguns módulos de uma geração mais elevada aí que até consegue pressupor alguma coisa, mas não é regra. O que ele vai fazer?
ele vai dar o defeito como se fosse sensor. Por exemplo, ó, o sensor está com problema, porque ele não viu lá alguma coisa. Ou algo relacionado. Então a gente que vai ter que entrar com a nossa linha de diagnóstico e falar, peraí, e se o garfo não chegou? Então tudo isso tem que estar sempre... Quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente falar e mais manusear, né? Às vezes eu tenho percebido que tem alguns alunos aí que têm feito bastante isso. Até compra um câmbio e abre para realmente ver. Quando a gente manuseia, né? É onde a gente realmente consegue enxergar. Por isso que a parte prática do treinamento é muito boa. Mas vocês que já estão há muito tempo na estrada aí, o seminário vai ajudar bastante aí. Legal. A Wellen é pontual. Eu falei aqui 7h30 antes, ela já começou a me passar 1 bilhão de perguntas aqui. Vamos ver se a gente consegue responder alguma coisa para vocês aqui, ó. Beleza. Rafael. Da onde esse maluco é? Depois a gente vai ver de onde ele é. Qual a quilometragem recomendada para a troca dos 2 fluidos? Opa, muito bom. Pessoal, é o seguinte, ó. No Brasil, independente do que uma fabricadora de câmbio recomenda, o nosso país ele é um país tropical. Então a gente vai estipular aí, ó. A gente tem feito isso e tem dado muito certo. Não é uma atitude arbitrária para trocar o óleo antes da hora. É de verdade o que tem acontecido. 35 a 50 mil para qualquer carro que use fluido automático, automatizado, CVT, DSG, o que for. O Rafael é de Arapongas. Abração pro pessoal de Arapongas aí, legal. Então é o seguinte, ó. Entenderam? Viu aí, Rafael? 35 a 50 mil. Se quiser fazer um plano de manutenção com teus clientes, ó, pode ver até que quais os carros que de verdade realmente dão menos problemas hoje na nossa frota. Asiáticos. No caso, a Honda. 40 mil quilômetros no manual. Então a gente sabe que isso tem dado resultado. A peça mais importante de qualquer caixa, automática, automatizada, CVT, DSG, é o fluido, sem sombra de dúvida. Então se a gente conseguir... a gente tá para fazer aí, aqui é tanta correria, galera. É treinamento para todo lado, mas a gente tá bolando de fazer uns vídeos aí, ó, explicando a importância de verdade do fluido em cada peça do câmbio. Então, ó, fica a resposta aí, pessoal. Romani, acho que é isso. Qual a importância da dupla embreagem? A importância da dupla embreagem. Muito bem. Eu acho aí, no caso aqui, vamos ver se eu entendi a pergunta, a importância da peça ou da caixa. Olha, veja bem, a importância vendo como conceito, como sistema, eu acho fantástico, porque ela engata muito, muito rápido. Então, pra gente que gosta de... Aqueles motoristas que gostam de acelerar, de ter uma resposta rápida, não tem igual. É muito, muito rápido. E a importância enquanto a peça, se for analisar aí qual a importância para o sistema, é vital. Se ela tiver com qualquer defeito, não vai funcionar legal. Jefferson, qual a estimativa de vida dessa embreagem? Muito boa pergunta. Ó, isso aí é muito particular. Nosso país é complicado, né? Se a gente falar lá de Brasília, um DSG que roda em Brasília, território mais plano, tal, ele, dependendo do pé do artista também, né? Porque o pessoal que tem esses carros aí, velho, dificilmente ele dirige, como diz a gíria, né? No sapatinho, né? O pessoal espeta mesmo, não tá nem aí, quer ver o negócio acelerar. Então assim, mas vamos lá, no plano um cara normal, ela pode durar, e até já vi carros rodando com 100 mil. Mas esse mesmo carro lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, é complicado. Já vi também carro abrindo o bico essas embreagens com menos de 30. Então é muito difícil de falar uma quilometragem. Mas se der problema com 30, 35, tá dentro. E se passar de 100, tá dentro também. Acho que deu uma margem aí, né? Ó, o pessoal lá de Salvador. Ou é o Salvador, é o nome dele? Salvador. É nome? Salvador é nome, então não é de Salvador. Esse câmbio saiu de linha de montagem? Não, depende aí. O que saiu de linha de montagem é o Power Shift. Nós ainda vamos falar dele. Esses câmbios ainda tá sendo aplicado ainda, dupla embreagem, tem bastante rodando aí e ainda continua saindo. Principalmente os motores Bravo, né? E o 02Z tá aí, né? Nos motores mais potentes, 2.0 TFSI e tal. O Oliver também está fazendo uma pergunta.
essa rosca do acumulador costuma trincar. Isso, é o que eu comentei. É isso mesmo. A rosca do acumulador, ela costuma trincar. Existe já até na internet vendendo essa parte de alumínio, né? Às vezes eu consigo salvar uma mecatrônica dessa daí quando o problema é só essa rosca. Não só na internet. Os nossos parceiros aí, o pessoal da C4 tem essa placa, o pessoal da Totem tem, que eu tive lá em Porto Alegre, eu vi lá para vender. É show de bola, já tem bastante gente vendendo. O pessoal traz a solução, né? Que tem dado muito problema. E essas que vêm de reposição já tem a proposta de ser mais reforçada para que não quebre reincidentemente o problema e não aconteça. Próximo slide aí mostra pra gente o sensor de temperatura da mecatrônica. Então, dentro do módulo, ele tem um sensor que monitora a temperatura do processador. Aí não é só a temperatura do fluido. Caso tenha algum aquecimento por um problema de software e tudo, ele vai poder jogar também o carro em emergência, gerar um código de falha, um DTC, avisando que pode ser que tenha um problema desse tipo. No final aqui da apresentação, eu vou mostrar umas fotos vida real aí que queimou uma mecatrônica por aquecimento. Vocês podem perceber lá que o negócio acontece mesmo, né? Também nós temos um sensor de pressão, é o G270, também está lá dentro da mecatrônica. Quando a gente desmonta ela na íntegra, aí a gente consegue até avaliar onde ele está. Temos o sensor também, o G641, que é o sensor de rotação de entrada. Ele gira fazendo leitura no volante, né? Como se o volante fosse aí a roda fônica para ele. Temos os sensores aí dos eixos primários, fazendo aí a leitura também, porque eu preciso saber qual é o regime desses eixos para poder fazer as trocas de marcha certinho, no tempo devido, né? Tá bem descrito aí nas apresentações, né? Tá, isso, ó, lembra que eu comentei com vocês do motor elétrico? Esse motor elétrico é bem diferente de tudo que a gente já viu. Ele tem 8 ímãs permanentes e 6 pares de eletroímãs. Ele é trifásico. Então esse módulo ele energiza os pares de ímãs de acordo com a rotação que necessita para a bomba, e mais carga, menos carga, maior pressão, menor pressão. É tudo gerenciado pela mecatrônica. Se alguém já teve alguma dúvida sobre isso, não vi ninguém ainda reparando esse motor. Todos os que deram problema, queimaram e tal, tem que ser substituído. O do iMotion, né, que é semelhante aí, no caso, não a construção, mas que o funcionamento, né, toca uma bomba e tal, tem gente que já consegue revisar. Esse ainda não, é bem reforçado, mas também dá problema, né? Muito bem, aí o que a gente colocou? Eu comentei até dos sensores de posição, mas aí ficou eu achei mais claro essa ilustração. Porque aí vê que a mecatrônica está gerenciando tanto a parte de alimentação das bobinas, como a parte de resposta devido ao ímã que tem dentro dos atuadores, como alimentando os cilindros dos atuadores para poder atuar uma embreagem e liberar a outra. No caso aí está atuando a K1 e liberando a K2. É tudo muito, muito sincronizado, inteligente e funciona muito bem. Beleza, olha que legal isso aí. Esse cara, ele tem 2 gerações. Então, até maio de 2011, primeira geração, que a gente vê à esquerda aí, ó. Então aqui nós tem também acima onde vem a data. O posição lá do lado, ela é bem embaixo do câmbio, do lado da mecatrônica. Nós vamos ver aqui a data, ó. Esse aqui, por exemplo, é um 10/7/2012. Já é segunda geração, né? A diferença tem bastante coisa diferente. O garfo da primeira geração, ele é fundido. E ele tem um apoio só aqui desse lado. O garfo da segunda geração, ele é estampado. É como se fosse uma chapa, mais reforçado, tem 2 apoios desse lado e uma embreagem não dá na outra. Eu tenho que também estar bem atento, no caso aí, a essas datas para não comprar a embreagem errada da geração que eu estou reformando, enfim, né? Legal. Troca de fluido. A gente falou bastante da troca do óleo, da importância do fluido e tal. Mas só que a gente tem um detalhe aí, ó. Esse cara não tem... Tem alguns câmbios, vou ser franco com vocês aí, que saíram fora aqui do Brasil, que saíram lá em qualquer canto aí por aí.
Alemanha, que ele até tem. Se a gente olhar na carcaça, a gente vê lá aonde era o bujão de verificação do nível. Os que vieram para a nossa frota não tem. Então, como que é o jeito correto de trocar o óleo? Você vai tirar esse bujão que está aí na ilustração, vai remover ele, é o bujão de esgotamento. Carro desligado. Então, ele vai sair todo o óleo. O que a gente vai fazer? Tira, esgota tudo, coloca o bujão no lugar, remove a bateria, e a bandeja também, movimenta a alavanca seletora para a posição parque, remove toda a parte do cabo ali que acopla na haste de acionamento do parque, vê direitinho a posição, marca para não colocar errado depois e remove essa tampa. Por quê? Vai ser abastecido por aí 1,7 litro de fluido. Exatamente isso. Nem mais, nem menos. Esse é o nível. E como ele não tem trocador de calor, não sei se alguém vai perguntar, se não já fica a dica. Não consigo fazer com a máquina de troca de óleo. Aquela máquina de troca de fluido não se aplica para esse tipo de câmbio. Porque não precisa, né? Ele não tem trocador de calor, então eu não tenho como fazer. Então, repetindo, tá aí direitinho, mas vamos só repetir. Esgota tudo, abre a janela aí onde vai a alavanca do parque, e por essa janela aberta eu vou colocar 1,7 litro ou de FFL2 ou 70W sintético, de acordo com a recomendação. Não pode pôr muito nem pouco, né? Que se for pouco vai dar falta de lubrificação, e se for muito pode criar pressão nos retentores e começar a jogar óleo para fora e simular um vazamento. Muito bem, remoção da mecatrônica. A remoção dessa mecatrônica aí é o seguinte, vai ter alguns detalhes importantes aí que a gente para fazer sem tirar o câmbio do lugar. Então, ó, tem o primeiro passo, do mesmo jeito, tira a bateria. Segundo passo, a direita aí, a superior, vai livrar aí a parte do sensor de rotação. Terceiro passo, solta todos os parafusos, né? Quarto também, acaba de remover, são 7 parafusos. Esses parafusos são de alumínio. A recomendação é que se substitua. Eu sei que ninguém troca, né? Mas o certo é, porque como ele teve torque, é uma liga leve, ele pode depois ter algum problema, danificar, espanar. O correto é substituí-los. Beleza. Aí, ó, que interessante. Tá vendo esse garfo que tá em detalhe aí, que ele tá vinho, né? Esses dois garfos são os garfos da K1 e K2. Então, como o câmbio está no lugar, a mola membrana dos dois platores estão criando uma pressão sobre os atuadores. Então, tá vendo essa parte aqui na figura 2, que é verde? Isso aqui é uma ferramenta que você vai instalar ela aqui. Vamos para o próximo slide, ó. E aí vou rotacionar a ferramenta em sentido anti-horário. Pode ver aqui, ó, na figura 2, rotacionando para lá, empurra os garfos, então, liberando a mecatrônica. Ó aqui agora, tá vendo como ficou essa parte verde aqui na terceira? Os dois atuadores da mecatrônica estão livres e os garfos estão... É como se alguém tivesse, através dessa ferramenta verde, pisado na embreagem. Então eu consigo agora remover os parafusos da mecatrônica, tirar ela tranquilo, bonitinho, se for o caso substituir, reparar o que tiver que fazer. Muito bem. Agora a instalação também é preocupante. Por quê? Porque aqui, tá vendo? Ó, nós temos os atuadores aqui, ó, onde está esse paquímetro aqui fazendo a medição. Então tem 4 atuadores que vai fazer, né, todas as marchas aí, de primeira a sétima para frente e a ré, e nesse de baixo aqui também faz o neutro. Tá até aqui, ó. Neutro, primeira e terceira. Então, esses atuadores, eles podem sair da posição no manuseio. Então, você vai pegar um paquímetro e vai deixar todos, da base dele até a ponta, com 25 milímetros. Aí eu consigo vir com a mecatrônica paralelo, encaixar direitinho, não vai ter problema. Se não, eu não consigo pôr a mecatrônica. Fica difícil, o garfo também tem que estar no neutro, aí já está seguindo o que está aqui, ó, não tem como errar. É muito tranquilo. Muito bem, a gente tem aí uma visão da explodida da dupla embreagem, certo? Isso a gente não vai ter assim, porque esse último anel aqui de retenção, amarelinho, né? Retain ring aqui, o anel de retenção, ele vai estar preso lá na primeira.
Então todo esse conjunto aqui está dentro, só uma vista explodida para a gente saber qual é a função de cada uma, tá, as molas e tal. Essa aqui é a vista explodida também do garfo, né, o que faz a K1 e a K2, tudo isso vem novo no kit de embreagem para ser substituído. E aqui é interessante, algumas pessoas não entendem como que pode ser tão rápido. Então funciona da seguinte forma, quando esse carro, na verdade a gente solicita drive, pus em D. Na verdade, lá nas engrenagens ele já engatou primeira e segunda. Só que só uma das embreagens, vamos considerar o da esquerda, como se fosse aqui, ó, a K1 está atuada. Quando ele vai passar de primeira para segunda, ele não troca de marcha, ele troca de embreagem. O mesmo ponto que ele abre, pode ver na segunda figura agora, esse aqui da direita, a K1 está totalmente fora e quem aplicou agora foi a K2. Pode ver que as setas, né, as vermelhas e as amarelinhas que eu coloquei, aqui elas trocam de posição. Então é muito rápido. Quando pisa numa embreagem, vamos assim dizer, ela solta a outra e vice-versa. Então o engate já está feito na luva, mas quem troca de verdade a marcha é a embreagem. E quando engata a segunda, já está, ou melhor, quando aplica a embreagem da segunda, K2, lá a K1, como ela ficou livre, já engatou a luva da terceira. Já está pronta para fazer o próximo engate muito, muito rápido. Beleza. Aí tem até uma outra visão também, né? Quando eu estou de uma forma com um garfo acionado, pode ver aqui, ó, eu tenho esse disco aqui, ó, da K1 livre e esse da K2 comprimido. E na figura ao lado, ao contrário, ó, a seta. Até coloquei as setas aqui para destacar. Agora é a K1 que está trabalhando, né? Passando a força mesmo, sendo esmagada pela mola membrana, desculpa, e aqui a K2 agora que está livre. Beleza. Show! Lembra que eu falei que no final a gente ia mostrar aí a vida real? Isso foi realmente de um Audi A1 que deu problema, e olha que interessante, ó, rapidinho dá para passar as fotos para vocês. Nós temos aí, ó, o acumulador, esse cara é o acumulador, né, que dá bastante problema, é aqui nessa parte de alumínio que quebra, mas olha o que teve aqui, ó. Esse módulo aqui, ele teve um superaquecimento, ó. Olha a chave de fenda mostrando aí, ó. Uma parte do circuito que abriu, que teve problema, ó. Olha lá aqui, ó, à direita, a gente consegue ver, ó. A gente chama esse módulo aqui de híbrido, né? Ele tem como se fosse um gel. E ó, olha o processador, olha as microtrilhas do processador aqui, ó. É praticamente impossível de reparar esse negócio, né? Assim, o hardware dele. Muito bom, olha lá. Olha, quando fechou o curto, chegou a queimar a tampa. Olha aqui, olha, derreteu a placa. Então esse aqui, ó o sensor de pressão aqui, ó, que a gente conseguiu comentar, né? Olha, ó. Olha o monte de pedaço que saiu aqui. Então é interessante aí que realmente ele pode destruir tudo. Não tem um aquecimento aí por falta de óleo e tal. Tem algumas outras perguntas aqui, vamos tentar responder para a galera aqui. Posso despressurizar a pressão do acumulador através do aparelho diagnóstico? Então, o que acontece? Não existe essa função para os aparelhos de diagnóstico relacionado a DSG. Então, assim, o que a gente tem percebido é que quando você... Que na verdade é o seguinte, pessoal. Não é feito como o iMotion, que eu tenho como substituir. Aí o cara fala, pô, Donaf, mas então é perigoso. O que a gente... É perigoso, por isso que eu falei. A proposta desse sistema é fazer o seguinte. Deu problema no conjunto, trocar o conjunto inteiro. Mas a gente abre, a gente consegue aí ir talvez despressurizando ela com algumas atuações e tudo, mas não via diagnóstico. Infelizmente não. É uma pergunta aí que realmente a gente tem que... pode ser até que mais adiante, porque eu tenho percebido o seguinte, o pessoal da Launch tem trabalhado nos softwares, tem visto a necessidade do reparador e tem feito bastante atualizações e mudança. Pode ser até que já tenha alguma coisa, hein? E no meu, eu não tenho, apesar que ele está na última geração lá, tudo atualizadinho, mas não quer dizer que eles não estão trabalhando em cima disso. Essa mecatrônica, o Jefferson também perguntou, pode correr vazamento e perca de pressão? Pode, se ela estiver trincada internamente ali no pé do acumulador, ela perde pressão, gera código de pressão e não vai trabalhar da maneira devida. Marcelo de São José do Rio Pardo,
Como posso fazer para diminuir o barulho das engrenagens em pisos irregulares? Ó, pessoal, tem uma atualização feita pela concessionária, é um telecarregamento que às vezes melhora muito. Levem na concessionária e tentem fazer isso via... Por que na concessionária? Ah, não consigo fazer no scanner na oficina? Não, tem que ser online. Isso tem que ser online. Eu consigo fazer, a menos que seja um scanner, a última geração da Launch aí também, que já está fazendo 4 montadoras e meia online, que ela faz os alemães, né? Faz BM, Audi, Volkswagen, Mercedes e uma boa parte da Porsche. Então aí talvez consiga também fazer essa melhoria. Mas só assim. É natural que faça barulho, porque tem muito eixo um dentro do outro, muita engrenagem encostando uma na outra. É praticamente característica do produto. Mas existe essa atualização sim. O Romão também fez uma pergunta. Qual o nome da peça do acumulador para substituição no caso de quebra? O nome da peça? Que no caso rosqueia o acumulador, o pessoal chama isso mesmo, né? De a placa de alumínio que fixa o acumulador. Não tem um nome específico não, né? É isso aí mesmo. Salvador também fez outra pergunta. Existe diferença da ferramenta do câmbio primeira geração para a segunda geração? Sim, muito boa pergunta. Eu acho que a gente... Peraí, como é que tá o time aqui? Eu tenho um videozinho para passar no final aí da troca da embreagem, acho que vai dar. Legal. Aí nós vamos perceber que os gabaritos tem o gabarito certo para primeira geração e a segunda geração. Muito boa pergunta, Salvador. Tem sim diferença. Não é uma ferramenta só que vai conseguir fazer. O Jefferson também perguntou, a clonagem é efetuada quando tira uma mecatrônica e usa o outro veículo? Gente, tem uma coisa meio complicada para falar sobre isso aí para vocês, mas eu preciso fazer. Cuidado com clonagem de mecatrônica, isso é crime. Tem até o pessoal aqui da TOR, que é uma subdivisão da Polícia Rodoviária, que o pessoal lá, eles estão munidos de equipamentos da Launch, estão entrando no software do carro, fazendo uma leitura e consegue ver o código VIN que não bate com o código VIN que deveria estar lá. VIN, né, o código do chassi do carro. Isso daí não pode ser feito. Por exemplo, se você fizer junto à concessionária uma mecatrônica nova, não tem problema. Agora, infelizmente, o que tem acontecido, o pessoal pega a mecatrônica roubada, eu sou muito direto, e vocês não podem entrar nesse rolo, porque vocês vão ser acusados como receptador, então é muito complicado, tá? Não tem esse negócio de fazer dublê, não, porque na verdade você está pegando de um outro carro que foi, sei lá, não foi dado baixa, não posso nem afirmar que foi roubado, mas que não foi dado baixa devidamente junto ao Detran e você pode ter um problema futuro. Acho que ficou claro aí. Muito bem, tem os pedaços ainda de tudo queimado da mecatrônica. Olha aí, derreteu tudo, né? Realmente é complicado. Muito bem. Ó o videozinho aí, ó. Inclusive esse vídeo, pessoal, eu fiz um treinamento lá na Schaeffler, dentro lá, pessoal, muito gente boa, muito interessante esse material que me passaram lá. A Lucia que faz essas embreagens, né? E a maneira de fazer a substituição foi passada lá pelo pessoal, o instrutor lá me passou esse material, então a gente está conseguindo aí reproduzir para vocês. Abração para a galera lá também. Ó. Então, agora aqui o que a gente vai ver? Nós vamos ver que ela é lá inclusive lá fora é aplicada em Jetta, né? Pode ver que é uma perua Jetta. Aqui para o Brasil não veio nesse veículo. Mas vamos lá. Aqui, por que ele está pondo esses tampões aqui no videozinho? Porque na verdade ele não vai precisar nem tirar o óleo das engrenagens, né? Então não é só para não vazar. Então ele vai virar aí e vamos fazer na vida real mesmo, praticamente o tempo de troca da embreagem. Então, removendo aí a trava, vai ser o passo a passo aí. Tirou a trava, vai ter que usar uma ferramenta para extrair o platô, porque na verdade o que acontece aí, galera? Diferente de um câmbio manual, que o disco da embreagem entra livre no entalhado do piloto, a dupla embreagem não. A dupla embreagem, porque ó, outra coisa, né? A embreagem do câmbio manual, ela fica parafusada no platô no motor. Aqui não. Aqui a embreagem dupla, ela fica fixa ao câmbio e ela entra com uma interferência aí, ó, de 16 newtons, 1,6 kg.
ela fica aí com uma interferência. Então eu vou precisar usar um extrator. Ele tem aí essa ferramenta toda sofisticada, nós já temos aí nos parceiros, muita gente vendendo, tem na C4 para vender, tem o pessoal da Totem também, né? Já tem muita coisa na internet. Aí é para você ter uma ideia e saber que não dá para fazer esse serviço simplesmente, vou pegar 2 espátulas de borracheiro, vou pegar eu brinco com o pessoal, né, do treinamento, a J527B lá, uma chave de fenda torta, não vai dar certo. E também na instalação, você não pode pegar um tubo e bater com a marreta, porque é isso normalmente que o pessoal faz. Não, vou colocar, né, eu tive agora lá em Feira de Santana, o pessoal usa um termo lá, né? Vamos fazer na tora. Aqui não dá para fazer na tora. Vocês têm que fazer do jeitinho que é o procedimento, porque pode danificar alguma peça lá dentro e a reparação desses câmbios é muito, muito cara. Então, olha lá, o que ele vai fazer? Ele está instalando tudo aí, deixa eu dar uma adiantadinha aqui, que aí é só... E agora ele vai remover, olha lá. Ele vai começar a puxar, é pouca interferência, tal, mas tá sacando a embreagem, ó. Pronto. O conjunto todo vai sair na mão agora, ó. Maravilha. Ali está o platô que vai ser substituído. Show. Vai tirar o apoio da K2. Vamos dar uma adiantadinha aqui. Vai tirar também o garfo. Depois, viu, pessoal, esse vídeo aqui, do jeitinho que tá passando, eu tô adiantando aqui só porque eu tô comentando para não estender muito aí para vocês. Mas esse vídeo, depois o pessoal aqui, o Bruno, a Ellen, vão colocar ele aqui no descritivo também do seminário, tá? Vocês conseguem baixar e ver ele na íntegra. Ou pelo menos ver ele, né? Não sei se consegue fazer o download. Faz o download também? Faz o download do vídeo. Faz o download do vídeo também, se precisar, depois lá, ou é só ver? Tá, se for o caso, eles mandam... Se vocês quiserem o vídeo, pessoal, que às vezes eu falo as coisas aqui, mas é que dá, preciso conferir com o pessoal da área técnica aqui. Esses meninos ficam loucos comigo. Bom, enquanto esse rapaz aí vai desmontando a embreagem aí, tirando as pecinhas, eu vou dar aqui, ó. O Eduardo fez uma pergunta, como verifica o nível do fluido? Opa, isso aí a gente já respondeu, galera. Lembra lá? Esgota tudo e abastece com 1.700. Não tem como verificar o nível. E tem uma coisa que eu não comentei. Vou pegar um gancho, eu vou dar uma pausa no vídeo, pegar um gancho na pergunta do Eduardo, porque é o seguinte, e o fluido da mecatrônica? Que eu falei que são 2, né? Na mecatrônica é o seguinte, se você for substituir o fluido da mecatrônica, sem tirar o câmbio do lugar, tem que tirar o motor de arranque. Porque o bujão de abastecimento está embaixo do motor de arranque, é um Allen 5. E o bujão de esgotamento está embaixo, que é um Allen 5 também. Então você tira o Allen 5 de baixo, esgota, vai sair 950 ml 1 litro, mais ou menos isso. E é isso aí, tirou 1 litro, abastece 1 litro. E lá na parte de engrenagens, tirou 1 litro e 700, ou o que sair, abastece 1.700. Muito, muito legal. Tinha esquecido da mecatrônica. Uma pergunta, eu sempre falo que é o aluno que faz a aula, né? Essas são as perguntas. Edson fez uma pergunta, pode tocar na tomada sem danificar a memória? Opa, gente, ó, como a gente comentou do 02E, tudo que for eletrônica de 2000 e, sei lá, mesmo os mais antigos, nada de colocar nossas mãos em nada eletrônico que possa aí ter contato com a placa do módulo. Porque a energia estática do nosso corpo, ainda mais a gente ficar o dia inteiro isolado com as botas de borracha e tal, aquela história toda, quando você encosta num pino desse daí, você pode ter uma descarga da energia estática e queimar um componente lá dentro. Muito boa pergunta aí, garotão. Ticiane de Feira de Santana, ó. Então o pessoal tá lá, tivemos lá com eles. Ticiane tá lá enrolada com a L4, vai ser o primeiro, conversei com ela agora há pouco por WhatsApp, mas vai dar tudo certo, viu, filha? Vai dar tudo belezinha aí, ó. Como saber o que ocasionou a alta temperatura que danificou a placa? Muito boa. No caso desse áudio aí que eu mostrei para vocês, foi nível de óleo baixo. Quando a gente tirou a quantidade de fluido, juntando os 2 fluidos desse carro, estava muito baixo o nível. E não tinha vazamento. Não sei se veio com baixo nível, não sei se foi um erro de montagem, alguma coisa aconteceu. Tá? No caso desse foi isso. Mas aí os DTCs às vezes ajudam, né? Legal, ó, o pessoal lá de Feira de Santana, abração aí pro pessoal, de novo, né, marcando a presença aí. Vamos continuar aqui o vídeo rapidamente, ó.
Legal. Esse cara aqui agora ele tá fazendo o quê? Tudo que... Mesmo o apoio, ó, que vê que no kit de embreagem ele vem completinho. Então o apoiozinho do garfo novo, tudo certinho. Vamos adiantar aqui, ó. Ele montou o garfo novo, tal, tudo certo. Torqueou, tem o torque correto, ó lá. 8 newtons mais 90 graus. Bem explicativo o vídeo. Agora vem o macete. Esse negócio aqui, prestem atenção e depois vocês vão ter que ver de novo algumas vezes. Lá no vídeo, ou melhor, lá no kit, perdão, virão 10 arruelas para geração 1, começando com 2.8 e aí ela vai afinando, né, com incrementos de 10 centésimos. 2.7, 2.6 e vai assim por diante. Muito bem. Então você vai usar sempre a mais grossa. Começa com a de 2.8. Vai colocar ela, né, no apoio aqui, ó. Ele pegou a mais grossa, tá vendo? Coloca aqui e vai usar o gabarito. Então há necessidade. Lembra que me perguntaram aí se tem 2 gabaritos? Esse cara aqui, ó, da K2 é diferente. Essa placa é sempre a mesma, mas a placa aqui encosta, aquele centro é diferente. Ó, pode ver, agora esse calibre que ele está colocando, ele tentou passar aqui, ó, não passou. Porque, na verdade, quem é esse calibre que ele está colocando? Ele simula a espessura da trava. Então, aqui, ó, não entrou. Então, o que ele vai fazer? Vai tirar tudo de novo, vai, lógico, aqui nós não vamos perder tempo, então ele já vai pegar aqui a arruela que já está pré-selecionada, é o calço, pode ver que ele pegou. O certo seria a próxima mais grossa, a outra mais grossa, até chegar na medida correta. Aí sim, ó, instalando então agora o... Olha lá como encaixou. Deixa eu dar uma pausinha, voltar um pouquinho e dar uma pausa aqui, ó. Agora ele verificou a folga, no máximo 10 centésimos. Pode ver que agora o garfo está encaixado justamente na cava da trava. Então, é a partir daqui que eu vou começar a fazer o cálculo. É bem complicadinho, viu, a troca da embreagem. Não é um negócio assim, ah, eu já fiz troca de iMotion, eu consigo fazer desse aqui também. Cuidado, porque requer. Aí vem o detalhe, ó. Aqui vai vir o seguinte, ó. Esse aqui já vem na nova embreagem e na velha também. Então, na K1, se eu encontrei lá um calço de 1.8, eu tenho que adicionar mais 20 centésimos, 2 décimos. Vamos continuar aqui para vocês entenderem, ó. Ó lá. K1. Tá vendo aqui o detalhe, ó? K1 tem que adicionar 2 décimos. Então, como seria isso? Se eu encontrei, se aquela arruela que entrou lá foi uma de 1.8, o que eu vou fazer? Vou somar 2, porque foi pedido pela peça que eu estou instalando, então eu vou usar, na verdade, a de 2. 1.8 mais 0,2 vai dar 2 milímetros. Então eu tiro aquela arruela e ponho a outra. Agora sim, o que a gente... Qual é a variação que pode ter aqui? Ela pode variar de menos 4 a mais 4. Então eu tenho 9 possibilidades de arruela. Por isso que vem 10 arruelas. Nesse caso aqui. É coisa de alemão mesmo. Alemão gosta de cálculo, não adianta, né? Mas funciona direitinho se fizer o cálculo certinho. Eu acho legal. Eu sempre falo que do limão tem que fazer uma limonada, né? É bom isso aqui. Não é qualquer um que pode fazer esse trabalho. O cara tem que ser técnico. Na K2 a mesma coisa, ó. Ele vai agora colocar o calço, começando com 2.8. Põe o gabarito. Não vai passar, ó lá, não entrou. Então ele vai novamente agora selecionar a arruela correta. Ó lá, já pegou a correta, colocou lá. Só que agora vai ter uma diferença. Vai passar o garfo certinho. Ó lá, põe o gabarito de novo. Ai, show de bola. Entrou, ó, a cava da trava direitinho. Muito bem. Só que aí, ó, que interessante. Quando ele for aqui olhar agora a K2, olha lá, a K2 é 0,0, ou seja, não precisa adicionar nada. Então, se eu encontrar uma arruela, vamos ver o exemplo que ele dá, acho que ele dá de 1.6, olha lá, se eu encontrei uma arruela de 1.6, é ela mesmo que eu vou usar, porque a própria peça nova que eu estou instalando não pede adição nem subtração de nada no calço. Aí alguém pode perguntar, Dona Off, mas por que tem que ter isso daí? Vamos lá.
O gerenciamento, ele já está pré-estabelecido para poder fazer o kiss point com essa margem, com esse range de -4 a +4. Então a ferramenta que produz essas embreagens lá na montadora, na fabricadora, ela tem isso daí. É um padrão, a laser inclusive. Se ele vai lá, ele começa a cuspir peça lá, pá, pá, pá. As ferramentas vão perdendo a aferição, tal, tal. Aí o range que ele consegue tá dentro do padrão, que o gerenciamento consegue fazer o kiss point, é de -4 a +4. Quando sai fora disso, tem que parar tudo e começa a ferir a máquina e produzir novas ferramentas. Novas peças, perdão. Nós temos que fazer para conseguir que o módulo faça essa adaptação depois. Continuando, muito bem, olha lá, o que ele vai fazer? Agora já definiu todas as arruelas, show de bola, bonitinho, vai instalar a nova embreagem. Como eu falei que ele tem uma interferência, o que ele vai fazer? Ele vai medir, né? Aqui esse caso não ficou no entalhado, vai ficar maior que 8 milímetros. Tem que ficar 8 milímetros aí, ó. O bom, gente, é que mesmo que talvez alguém tá, pô, não tô conseguindo acompanhar, o Donoff tá falando rápido, não tô entendendo. Você vai poder rever isso aqui quantas vezes você quiser. Aí você vai conseguir entender, pode ver o vídeo, pode ver tudo certinho, não vai ter problema nenhum, tá? Show de bola. Agora o que ele vai fazer? A mesma ferramenta que ele extraiu, como ele está fixando na carcaça, ele vai usar um torquímetro aqui, ó, e até 16 newtons ela tem que encaixar e aparecer a cava da trava. Olha lá o torquímetro. Show de bola. Rapaz, esse cara parece que sabe até trabalhar, viu? Aprendeu já. Olha lá, tem um rasgo na ferramenta, ele vai entrando, olha lá, e apareceu a cava da trava. Olha aí. Até 16 newtons, 1,6 kg. 12 newtons, esse aqui é até menor. Na outra apresentação é de 16. Melhor ainda, ó. Menos interferência ainda. Mas tem que ser com a ferramenta de aplicação. Não pode pôr batido. Não pode pôr batido, hein? Enfatizar isso aí, pessoal. Que o pessoal já quer pedir ajuda da Natália, Natalhadeira, né? Todo mundo quer a ajuda da Natalhadeira, não pode não. Beleza, remove tudo. Show de bola. Posicionamento da trava, tem sempre o ângulo da trava para a gente montar. Fica difícil montar errado na hora de quem for remover. Pode ser a gente mesmo, né? E agora a parte mais legal. A conferência com o relógio comparador. Então o que eu vou fazer? Eu vou plantar o relógio comparador. Bonitinho. Apoio ele na parte da K1, no caso aqui. Vou pegar dois garfinhos, duas ferramentas em que eu consiga puxar a folga do disco para cima. Olha lá. O disco lá de baixo, né? Da K1, no caso. E tem que ficar entre 30 centésimos e 1 milímetro. 3 décimos e 1 milímetro. Esse aqui ficou com 30 e qualquer coisa. Tá dentro, né? Show de bola. Mesma coisa depois na outra. Você põe ela de lado, monta o final aqui, o disco final. Põe a travinha. Essa trava tem uma posição também de montagem. Olha que legal. A trava, para não perder o balanceamento do conjunto, ela tem um top, um limitador dela para a trava não ficar virando aí com a rotação do motor, né? Olha lá. O Bruno falou hoje no início aqui que quando o instrutor está cansado, ele começa a passar vídeo. Mas eu estou passando vídeo e estou falando pra caramba, eu estou cansado do mesmo jeito, velho. Não teve jeito, não. Olha lá, olha a trava aqui, ó, tá vendo? Ela fica ali bem na posição correta. Põe o relógio comparador de novo aqui no eixo. E vai fazer a folga. Então eu vi a folga pelo orifício aqui da K1 e agora da K2. Mesma coisa, levanto a folga e meço e faço a leitura no relógio comparador. As duas, de 30 centésimos a 1 milímetro. 3 décimos a 1 milímetro, né? Como vocês querem. Esse aqui já ficou com 70, tá vendo? Ó? 70. Tá bem no meio do range. Eu até acho legal assim. Show de bola. É isso aí. Deixa eu ver. É só isso aí mesmo. Depois vocês vão poder... Ó, o cara é bem organizado, né? Tudo bonitinho. Ó aí. Aí pode colocar tudo de novo, os respiros no lugar. Pá, e tá pronto para instalar o câmbio
novamente, e aí sim vai ter o quê? Vai ter um reset, vai ter uma adaptação via scanner, aí é a parte de software. Ele vai ter que rodar na estrada, vai ter que fazer toda aquela aprendizagem que o próprio VAS e o Woods e até mesmo o Launch, algumas ferramentas já fazem e conseguem ter um bom resultado. Pessoal, a gente passou um pouco de uma hora hoje aí, mas eu achei que a informação é importante desse vídeo, né? Vocês guardem isso aí com carinho. Eu tenho só a agradecer o pessoal de ter que ficar me ouvindo aí, né? Abração para todo mundo e até a próxima. Ó, agora é certo, nós estamos aqui conversando, espero que para o próximo seminário a gente tenha aí uma imagem. Não vai ser só, vocês não vão só me ouvir não, vão ter que me aguentar me vendo também. Ai, vai ser triste isso aí. Pessoal, um abração para todo mundo, boa noite, bom descanso, façam o download, peçam o certificado, não negligenciem de maneira nenhuma o material que vocês vão fazer o download. E outra coisa, ó, só para fechar, pessoal, só para fechar, aguenta a mão mais um minutinho aí. Cuidado com essa parada de WhatsApp, viu? Eu tenho percebido que o cara, às vezes, ó, o cara nem chegou o carro na oficina ainda, o cara já tá colocando no WhatsApp alguma pergunta pros camaradas lá do grupo. Não faz isso aí não. Porque isso daí acaba dando preguiça mental. Você tem que aprender a pensar. Chega o carro, faça você o diagnóstico. Vai para cima do problema que você tá com o seu carro lá. Entendeu? Às vezes o cara fala, não, tô vindo o carro no guincho aqui, ele perdeu a ré. O que pode ser? Como assim? Então não dá, tem que primeiro fazer a avaliação. E esse material que a gente está passando para vocês é muito, muito importante. Porque você tendo ele, é as dicas que você precisa para o seu dia a dia. Então, se for o caso, você gosta de material impresso? Imprime ele bonitinho, coloca junto com o manual. Você gosta de material digital? Coloca ele salvo na tua área de trabalho, no teu... Hoje dá para ver no smartphone, dá para ver em tudo que é lugar, tá muito fácil. Beleza? Uma boa noite pra galera aí, até a próxima e até mais.